Boa tarde. Aqui estou mais uma vez para que nós venhamos a aprender mais uma boa nova. Essa boa nova, ela tem como título Um homem que quer vida nova. Preste bastante atenção nessa lição. Nós queremos que todos fiquem com bastante compreensão, porque a palavra do Senhor, ela é simples de entender, mas a gente tem que ler e procurar entender o que está sendo falado. É, Na primeira lição, nós estamos na quarta lição. Na primeira lição, nós vimos que a coisa mais séria na vida de um homem, quando a gente fala homem, biblicamente, é homem, mulher, criança, idoso, todas as pessoas do mundo, todos os seres humanos. Que o problema mais sério do homem é o pecado e o afastamento de Deus. E nós vimos na Bíblia, lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O dom maior de Deus está lá registrado em João 3,16. Qual o dom maior que Deus tem para o homem? É o amor dele para com a humanidade. Está registrado em João 3,16. E qual é a resposta maior do homem? O que Deus espera do homem? Espera que o homem creia nele. Nós vamos ler agora uma passagem bíblica. Se você tem a sua Bíblia, você vai abrir no livro de João, capítulo 3. E nós vamos compreender exatamente o que está acontecendo aqui com a história desse homem. João 3, eu vou ler até o versículo 15. Deve ser até o 21, mas eu vou ler até o versículo 15, tá bom? Nicodemos visita a Jesus. Se você não tem sua Bíblia e gostaria de ter uma Bíblia, chama a gente, conversa com a gente, que a gente vai conversar com você. É importante para você entender as passagens bíblicas, o querer de Deus para o homem, é importante você ter a Bíblia inteira, do Velho e o Novo Testamento. 3, capítulo 3 de João, preste atenção. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus, dizendo: Tu és o mestre em Israel e não compreende essas coisas? Presta atenção. Olha só o que Jesus falou no versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? 13.
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E eu vou ficar até aí e vamos fazer as outras explicações. Então, qual é o nome do homem que foi ter com Jesus, que foi visitar Jesus? O nome dele era Nicodemos. Então, Nicodemos, ele pertencia a quê? Pertencia a um partido de uma religião judaica, ele era o maioral dos judeus. Então, os fariseus, eles pertenciam a um partido da religião durante o tempo de Jesus. Eles eram muito rigorosos, eles obedeciam à lei de Moisés e outras regras que haviam sido adicionadas à lei através dos séculos. Agora, a pergunta é, será que Nicodemos era um homem religioso? Certamente que sim, ele era um homem religioso. Apesar de Nicodemos ele ter nascido numa família religiosa, Jesus disse que isso não era suficiente. Preste atenção. Não basta conhecer a Jesus. Não basta conhecer o livro que mostra Jesus. Não basta frequentar uma igreja, assistir uma live. Não basta estar frequentemente na igreja. Não basta orar todos os dias. Não basta ser honesto. Não basta ser uma pessoa benquista, ter status, ter posição social. Não basta. Jesus disse que não é suficiente ser religioso. Jesus disse para Nicodemos o quê? Lá em João 3,7 que eu li, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nascer de novo? O que será que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Apesar de Nicodemo ele ser muito sincero na sua religião, ele ter aquilo dentro do coração, aquele aprendizado, ele não podia ver o reino de Deus, segundo João 3,3, porque ele tinha que nascer de novo. Diz assim? Sabemos, a isto Jesus respondeu para Nicodemo, preste atenção, em verdade digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, de acordo com João 3,3, que nós acabamos de ler, uma pessoa pode ir para o céu se não nascer de novo? Responde para mim. Alguém está aí? Alguém está aí na live aí? Está assistindo? Responde para mim. Vou perguntar de novo. Uma pessoa pode ir para o céu se ela não nascer de novo, segundo aqui o que Jesus está ensinando para Nicodemos? A resposta é não. Ele não pode ir para o céu. Nicodemos era um homem que praticava rituais religiosos, era um religioso, com certeza era assíduo, era bem visto, era uma pessoa dedicada. No entanto, ele não era membro do reino de Deus, porque ele não havia nascido de novo, segundo João 3,3. Nicodemos entendeu sobre nascer de novo? Vocês acham que ele entendeu? Vocês acham que ele entendeu? Vamos revelar? Jesus explicou, Jesus deu exemplo. Agora, João 3, versículo 4, diz assim, a dúvida de Nicodemo, ó, como pode um homem nascer sendo ele velho? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E lá no versículo 9 ele diz assim, então perguntou Nicodemo, como pode suceder isso? Na cabeça dele não entrava, porque para ele nascer era o nascimento natural. É aquele que a mãe vai, espera os 9 meses e dá a luz. Ele estava pensando nisso. Então, Nicodemos entendeu sobre nascer de novo? Não entendeu.
Ele não entendeu. Os judeus, eles estavam seguros de que eles eram o povo escolhido de Deus. Presta atenção. Eles estavam seguros de que eles eram o povo escolhido de Deus. Entre eles, Deus havia chamado profetas, Deus havia chamado sacerdotes e havia chamado reis. Finalmente, foi através da raça dos judeus que Deus enviou a Jesus para que fosse o Salvador do mundo. Isso nós sabemos, né? Que Deus enviou Jesus para que morresse por nós. Nicodemos pensou que pertencia ao reino de Deus por ele ter nascido judeu. Ele pensava assim. E Jesus estava dizendo para ele, explicando que ele necessitava de um novo nascimento. Não podemos esquecer isso. Meus amigos, meus colegas, aqueles que fazem parte de uma igreja ou não, a resposta aqui é que Nicodemo, ele não entendeu, porque ele pensava que ele já era nascido de novo por ter nascido uma religião. E não era bem assim que Jesus estava ensinando. Ele tinha que ter um outro nascimento. O segundo nascimento é o nascimento de quê? Da água, que é o nascimento natural, e do Espírito, segundo João 3,5. Em verdade te digo que se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nossa, mas que coisa complicada, hein, Denise? Que coisa complicada é essa? Como é que eu vou entender isso na minha cabeça? Me diz aí, me explica direito como é que é isso. Olha, em João 1, 12 e 13, fica claro que uma pessoa não se torna filho de Deus por ele ter nascido fisicamente. Por isso que nós falamos, eu sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Tem que examinar João 1, 12 e 13. Quer ver? Olha, tudo tem que ter base bíblica, né? Por isso você tem que ter a Bíblia na mão. João 1, 12, 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, mas da vontade nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12, 13. Pega lá a sua Bíblia e veja lá se está correto isso aí. Então, em João 3,4, como nós já vimos a história de Nicodemos, ele está falando que tipo de nascimento, então? Você sabe? Que tipo de nascimento é esse que Jesus está falando? Que Nicodemo não entendeu. O nascimento da água e do Espírito. É o nascimento espiritual. Então agora eu tenho que compreender melhor isso. Em João 3,6, Jesus falou assim: olha, o que é nascido da carne é carne. É carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Então, nós podemos afirmar que existe dois tipos de nascimento, porque é o nascimento da carne, é o físico, e o nascimento do espírito, que é o nascimento espiritual. É aquele quando a gente toma uma decisão ao lado de Jesus e nós nascemos de novo. Por isso que é muito comum os crentes falam assim: eu nasci de novo, porque eu passei a compreender, a crer que eu precisava desse novo nascimento. Portanto, podemos afirmar que Jesus está falando de um nascimento natural e um nascimento espiritual. O nascimento físico é o nascimento da água. É o nascimento esse natural que a gente fala, parto natural. Olha o parto, né? Nascimento da água. Porque o bebê está envolvido uma água lá no ventre, não é isso? O líquido que tem lá, a água. Antes do nascimento, Jesus estava dizendo que Nicodemo, que antes de chegar a ser um filho de Deus, era necessário ele nascer, fisicamente ele já tinha nascido, e era necessário ele nascer espiritualmente. Segundo João 3,
5 e 6. O que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, o nascimento físico é da carne e o nascimento espiritual é do Espírito. João 3,6. Agora, a base do nascimento físico é um pai humano, né? Para nascer uma criança, tem que ter o pai e tem que ter a mãe. Agora, a base do nascimento espiritual é de Deus. Vem de Deus. Quem entra dentro de nós é o Espírito Santo. Ele passa a fazer morada e nós passamos a ser uma nova criatura. João 3, 15 e 16, que eu não li, eu li só o 15, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que nele crê, não perecer, não morrer eternamente, mas ter a vida eternamente. Então, uma pessoa nasce de novo através das boas obras? Não está falando isso. Através do batismo? Não está falando isso. Através da crença em Jesus? Exatamente. Tem que crer em Jesus. Então, por que você acha que Nicodemos foi ver a Jesus? Responde para mim. Ele era da religião judaica. Ele já tinha muitos ensinamentos na vida dele. Por que ele foi procurar Jesus? Olha só. Ele disse: Eu sei que é mestre vindo da parte de Deus. Presta atenção. Apesar dele não aceitar interiormente, ele falou: Você vem da parte de Deus. Então, no fundo, ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Agora, Nicodemos, ele era um religioso? Era. Ele era um homem mau? Não, não era um homem mau. Ele era educado? Super educado. Entendia muitas coisas, sabia de muitas histórias, sabia da sua religião. Ele era um perseguidor da verdade? Não. Até então, não. Né? Ele necessitava de um novo nascimento? Sim. Ele necessitava de um novo nascimento. A palavra batismo, ela se encontra aqui na história de Nicodemo? Existe essa palavra batismo aqui? Se alguém achou, me diz, que eu não achei. Então, cada um que deseja ir para o céu, ele precisa nascer de novo? A resposta é sim ou não? É falso ou é verdadeiro? Vou perguntar de novo. A pessoa que deseja ir para o céu, ela deve nascer de novo? Falso ou verdadeiro? Vou deixar isso aí no ar, tá? Uma pessoa que nasce de novo, ela se torna filho de Deus, segundo nós vimos em João 1,12. Porque isso acontece quando ele passa a crer e receber. Aí ele se torna um filho de Deus. Então, como é que eu recebo a Cristo como meu Salvador? Recebe-se convidando Jesus para ser o Salvador e Senhor da sua vida, de toda a sua vida. Então, isso é nascer de novo. Isso você viver uma vida nova. Mencione uma grande verdade que você aprendeu nessa lição. Qual foi a grande verdade que você aprendeu nessa lição? Que nós devemos nascer de novo. Isso não sou eu que estou falando. Eu não aprendi em nenhuma religião, aprendi na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, que todos nós devemos nascer de novo. Nós temos um nascimento natural e um nascimento espiritual. Isso é importante que você faça. Curta aí essa live, faça as suas observações, responda as perguntas. Se você não tiver uma Bíblia, se você não tiver uma Bíblia completa, assim, fala comigo. Se você não está entendendo direito isso aqui, me chame no privado. Faça perguntas, não tenha vergonha de perguntar, tá? Todos nós devemos ter uma Bíblia Sagrada para ler e para compreender as coisas. Então, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para terminar. Você já nasceu de novo?
Isso é uma pergunta individual, tá? Você já nasceu de novo? Jesus disse para Nicodemo que ele deveria nascer da água e do Espírito, que ele deveria nascer de novo. Então, eu vou repetir. A isso Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus possa te abençoar, te dar a graça e a bênção que você precisa. Mas essa pergunta vai ficar no ar. Você já nasceu de novo? Se você deseja para o céu e você não nasceu de novo, você vai? Você vai para o céu? Baseado nisso que nós estudamos aqui hoje? Irmãos, não deixe de tomar a sua decisão ao lado do Senhor. Vamos orar? Pai celestial, Pai de bondade, obrigado, ó Deus, pelo teu amor que nos enviou Jesus na cruz para que morresse por nós e pecadores do jeito que somos, mas pecadores redimidos, resgatados pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque precisamos desse novo nascimento e um dia nós teremos que tomar essa decisão. Obrigado, porque um dia eu tomei essa decisão. E eu sei que hoje tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Obrigado por tudo que tem feito por nós, embora não mereçamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês fiquem na paz do Senhor. Amém? Se vocês necessitam de mais compreensão, pode, não precisa ficar envergonhado. Pode mandar a sua pergunta no privado e fique na paz do Senhor. Deus abençoe.